É impressionante como Deus ama cada um de nós, por isso nos coloca dentro de uma igreja e através dela vai comunicando a cada um de nós uma vida nova, né? É isso que acontece, irmãos, a partir do momento que nós de verdade damos acesso para que a ação de Deus possa agir na nossa vida, né? O Pentecostes não é uma coisa que aconteceu, um fenômeno que aconteceu no passado. O Pentecostes é algo de hoje. Deus oferece o seu próprio Espírito a cada um de nós. E nesse Espírito está a vida de Deus. Deus quer nos dar a sua vida. E esta vida que é capaz de modificar e de transformar a vida do homem. Não um passe de mágica, não algo sobrenatural e algo simplesmente de emoção, mas algo concreto que vai acontecendo no nosso caminhar. Algo que se dá através do momento em que eu abro a minha vida e deixo esse Deus penetrar. É isso. O Pentecostes, na verdade, é a vida de Deus em nós. Isso é maravilhoso. É um presente, é um dom que Deus está fazendo com a humanidade. Irmãos, por isso, o Pentecostes é algo decisivo na vida do cristianismo e na vida da humanidade. Por isso que é interessante escutarmos este evangelho. O que nós vemos neste evangelho? Vemos uma comunidade de apóstolos que tinham acreditado no Senhor, mas que no fundo era um grupo pequeno, era um grupo fechado, um grupo que estava com medo, um grupo que tinha receios nas suas vidas, débil, mas que de repente esse mesmo Deus entra, se faz presente na vida deles e sopra sobre eles. É impressionante isto, sopra sobre eles. Esse soprar de Deus na vida do homem, irmãos, não é um sopro qualquer. É esse sopro, esse hálito de vida que Deus dá a cada um de nós. Se nós olharmos lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem do barro, Deus soprou. E soprando, Ele deu a vida, fez do homem um ser vivente. Novamente, Jesus, como Deus, sopra sobre os apóstolos, sopra sobre a igreja. Agora não dá simplesmente a vida biológica, mas Deus, com este sopro, Ele está oferecendo a cada um de nós a santidade, a vida divina, a vida de Deus. E quando alguém recebe este sopro, irmãos, quando alguém recebe esse Espírito Santo, ela não é mais a mesma pessoa. Não é. Ela se transforma. Como eu disse, não é um rito mágico, irmãos. Não é algo de emoção, mas é algo concreto que acontece nas nossas vidas. E cada um de nós que estamos aqui temos, de fato, essa experiência do amor de Deus que atinge na nossa vida e que, muitas vezes, olhando para a nossa vida, em alguns acontecimentos, você diria, não fui eu que fiz isto. Não foi. E é verdade. É esta força, é este Espírito que Deus dá a cada um de nós. Por isso, é preciso, irmãos, cada vez mais abrirmos as portas.
Porque no fundo, a humanidade sempre tem a tendência de se fechar, né? O Espírito Santo é como um vento. Vocês sabem que quando sopra um vento forte, ele derruba todas as coisas. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Quer derrubar e tirar da nossa vida aquilo que não serve, aquilo que não presta. Ele quer soprar na nossa vida e mudar os nossos critérios, a nossa maneira de enxergar as coisas. E aí que está, quando o Espírito entra na vida de uma pessoa, ele muda tudo, tudo. A maneira de pensar, a maneira de enxergar, a maneira de viver. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vive de maneira totalmente diferente. Por isso é necessário abrir o coração. E quando o Espírito age, a pessoa, na verdade, se transforma. Nós vimos na primeira leitura o que aconteceu com os apóstolos. Saíram e foram anunciar para todo mundo. Foram testemunhar aquilo que Deus tinha realizado neles. É esse sopro, esse vento que entra e que tira as máscaras, que muda as prioridades na vida de uma pessoa. E é isso. A ação do Espírito é desta forma. Mas o Espírito, irmãos, também é fogo. Na Escritura, quando se fala de fogo, se fala da presença de Deus. A presença de Deus é aquilo, e o fogo, a gente sabe que o fogo é aquele que purifica, e é necessário purificar. É necessário ele entrar na nossa vida, né? E no fundo, retirar da nossa vida tudo aquilo, né, que nos impede de testemunhar o amor de Deus. O fogo deve queimar os nossos pecados. Deve destruir tudo aquilo que na nossa vida, né, não serve. Não serve. Mas o fogo também acende algo novo no coração do homem. O que acende? O amor a Deus e o amor ao homem, à humanidade. Por isso que é necessário esse fogo entrar na nossa vida. Esse fogo, esse Espírito que muda e transforma todos os nossos atos e as nossas atitudes. E uma terceira realidade que se apresenta no dia do Pentecostes é a língua, a linguagem. É muito importante isto, irmãos, porque quando o Espírito entra, a linguagem muda, né? Qual é a linguagem do mundo? Ou qual é a língua que o mundo fala hoje? Nós estamos presenciando a linguagem do egoísmo, a linguagem da guerra, da violência, a linguagem da corrupção que está presente em toda a humanidade. A linguagem do desamor, a linguagem de se defender. Se você me bate, eu devolvo para você. É olho por olho, dente por dente. Esta é a linguagem do mundo. Qual é a linguagem daquele que tem o Espírito de Deus? O amor, a misericórdia, o perdão, a esperança. E hoje, cada um de nós, irmãos, somos chamados a nos questionar a respeito disto. Esta celebração nos convida também a olhar para cada um de nós.
Que tipo de linguagem nós estamos usando? É a linguagem do Espírito ou é a linguagem do mundo? Como nós somos dentro da nossa casa, marido, mulher, filhos? Como é o nosso relacionamento, irmãos, com os outros fora, no trânsito? Como que é o nosso relacionamento dentro da igreja, na política? Como que é o nosso relacionamento? O cristão, irmãos, aquele que tem o Espírito de Deus, ele nunca, a linguagem dele não mata, não destrói, mas ama e perdoa. Essa é a imagem daquilo que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Uma das realidades que nós constantemente estamos percebendo, nós que estamos dentro da igreja, é uma coisa: nós enxergamos o que é o bom, o que é o bem, e que queremos praticar o bem, mas muitas vezes não está nas nossas mãos. Por isso a religião não é uma coisa moralista que nós temos que cumprir. A própria leitura, a segunda leitura do dia de hoje, fala assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. E é verdade, Por isso nós não temos forças para vencer o mal, a não ser no Espírito Santo. Porque quando entra esse Espírito, tudo muda, tudo se renova. Nós cantamos isto, Deus vem para transformar, para invadir o nosso coração, para nos santificar. A ação do Espírito Santo é Deus que se dá a nós para que nós nos tornemos outros Cristos. E possamos testemunhar no mundo, irmãos, este amor que liberta, que salva, que cura, que transforma a realidade da humanidade. Por isso Deus veio, por isso o Espírito Santo, por isso o Pentecostes. E hoje, mais do que nunca, a humanidade, irmãos, precisam de homens e mulheres que vivam o Evangelho e que testemunhem esse amor de Deus.